Lula conversa por telefone com Vladimir Putin e recusa convite para ir à Rússia tratar sobre guerra na Ucrânia. Polícia Federal conclui que autor do pedido da CPI do golpe de 8 de janeiro incitou atos antidemocráticos. Justiça de São Paulo manda ex-presidente Jair Bolsonaro pagar a indenização por ataques a jornalistas. Polêmica à vista. Supremo Tribunal Federal marca julgamento que pode descriminalizar o porte de drogas no Brasil. O Brasil News, da Rede Brasil de televisão, está começando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou em uma rede social que conversou por telefone com o mandatário russo Vladimir Putin. Na conversa, Lula afirmou que recusou um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Em seu perfil oficial no Twitter, o mandatário disse que recusou um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. O convite para o evento já tinha sido feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, em abril. Em uma outra publicação, o chefe de Estado brasileiro também disse ter conversado com o presidente chinês, Xi Jinping. Já no telefonema com Putin, Lula ainda reiterou a disposição do governo brasileiro de dialogar com a Rússia e a Ucrânia para buscar a paz no leste europeu. Em abril, quando estava em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o chefe de Estado brasileiro disse em entrevista que a decisão da guerra foi tomada por ambos os países. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Depois da declaração causar um mal-estar na política externa brasileira, Lula afirmou em viagem a Portugal nunca ter equiparado a responsabilidade da Ucrânia à da Rússia na guerra. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de evento na Fiesp em comemoração ao Dia da Indústria. No seminário foi anunciado a intenção de avançar com a reforma tributária, investimentos no setor industrial e expectativas na geração de empregos. O BNDES também vai liberar 20 bilhões de reais em crédito para investimentos no país. Josué Gomes, presidente da Fiesp, destacou que é preciso recuperar a indústria para resolver os problemas sociais e retomar com estratégias para se ter uma economia forte para o Brasil voltar a ter destaque no mundo. Precisamos recuperar a indústria, recuperar o crescimento nacional para, inclusive, resolver os problemas sociais, recuperando o desenvolvimento, recriarmos a nossa classe média, que sempre foi pujante, que sempre foi forte, desde o crescimento que o Brasil experimentou naqueles 40 anos no século passado, e com isso colocarmos o Brasil de novo no patamar que nós podemos ter entre as 5, entre as 4 maiores economias do mundo. A urgência em haver uma reforma tributária para alavancar a produtividade no país e, assim, gerar novos postos de trabalho também foi pautada no evento. E endereçando uma reforma tributária que é mais moderna ainda, porque introduz no sistema tributário nacional um imposto de valor agregado que praticamente resolve uma boa parte dos vícios do atual sistema tributário, que, na minha opinião, é responsável, é o grande vilão pelas baixas taxas de crescimento da nossa produtividade. Não há como crescer a produtividade do Brasil com esse sistema tributário. Haddad ainda ressaltou que, se houver perseverança para enfrentar as disputas menores e houver diálogo entre os três poderes e com o Banco Central, o país poderá experimentar avanços. De que, se nós perseverarmos e não deixarmos que as disputas menores corroam a nossa capacidade de diálogo e a nossa capacidade de entrega, os três poderes harmonizados e a Fazenda harmonizada com o Banco Central, que
queria deixar de citar essa exigência do momento. Eu tenho certeza que nós vamos experimentar um ciclo de crescimento muito virtuoso no nosso país, com o apoio da indústria na linha de frente desse trabalho. O presidente Lula destacou que é preciso fazer uma política industrial competitiva e moderna, acompanhando os avanços tecnológicos. Ele também disse que para ter um país grande é necessário ter trabalhadores fortes que consigam consumir aquilo que produzem. Que para ter um país forte, para ter indústria forte, é preciso ter trabalhadores fortes, ganhando um salário justo e podendo ser consumidor das coisas que ele produz. A Polícia Federal concluiu que o autor do requerimento da CPI dos atos golpistas, o deputado André Fernandes, incitou os ataques de janeiro. A Polícia Federal concluiu que o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, autor do requerimento da CPI do 8 de janeiro, incitou os ataques golpistas promovidos em Brasília por apoiadores de Jair Bolsonaro. A imputação consta de relatório enviado pela PF ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a acusação em um prazo de 15 dias. No relatório, a polícia indicou postagens do parlamentar das redes sociais, cujo conteúdo foi considerado criminoso. Na antevéspera do 8 de janeiro, Fernandes afirmou que ocorreria o primeiro ato contra o governo Lula e que estaria no local. O Congresso instalou a comissão nesta quinta, formada por deputados federais e senadores, e elegeu o deputado federal Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, como presidente, e a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, como relatora. Em maioria na CPI, os aliados do presidente Lula querem barrar a propagação de falsas teses sobre os atos golpistas, ou seja, que a comissão transforme em vítimas os bolsonaristas responsáveis pelos atos. E a deputada Carla Zambelli retirou o apoio em ato pró-Deltan Dallagnol após ser criticada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A deputada federal Carla Zambelli, do PL paulista, se envolveu em uma polêmica e foi alvo de críticas por parte de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao convocar apoio a um ato que contesta a cassação do ex-deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. Sem alinhar o posicionamento, Zambelli voltou atrás e desconvidou os apoiadores. Em vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar alega que o ex-presidente pediu para não fazer a manifestação. Só que, infelizmente, não consultaram o Bolsonaro para poder fechar uma data e fazer uma reunião, e fazer uma manifestação. E aí erraram. Simples assim, gente. Erraram. Nossa, fulano de tal é traidor. Pelo amor de Deus. Agora, porque alguém errou é traidor, sabe, é uma coisa, é uma vontade de sair falando em traição. O ato é organizado pelo Movimento Brasil Livre, alvo de críticas da própria deputada, que alegou omissão em várias ocasiões por parte do movimento. E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em segunda instância por ataques a jornalistas durante seu mandato. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar indenização de R$50 mil por dano moral coletivo a jornalistas. A ação, ajuizada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo em 7 de abril de 2021, acusava Bolsonaro de praticar assédio moral a toda a categoria profissional, afrontando a imagem e a honra dos jornalistas indistintamente durante seu mandato, encerrado no ano passado. Um exemplo ocorreu em junho de 2021. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns cala a boca, vocês são canalha. Vocês fazem jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destroem a família brasileira, destroem a religião brasileira. Vocês não prestam. Em 2020 também foi hostil com repórteres. Isso é uma patifaria. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não perguntei nada.
Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral. Na primeira instância, a juíza Tamara Rogrebe Matos relembrou ofensas do ex-chefe do Estado aos profissionais e determinou o pagamento de R$100 mil ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos em julho de 2022. A segunda instância agora reduziu o valor indenizatório pela metade, mantendo a condenação. A decisão foi por unanimidade. A defesa do ex-presidente disse que os comentários dele não são ilícitos, afirmando que constituem apenas o seu direito de crítica a reportagens que, na sua visão, não representaram a verdade dos fatos e que eram ofensivas e atentatórias à sua própria reputação. E a seguir, Supremo Tribunal Federal marca para junho julgamento sobre descriminalização do porte de drogas. E os novos planos do governo federal para regulamentar as armas de fogo. O Brasil News, da Rede Brasil de Televisão, volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.